Existe um verso na Bíblia que a maioria das pessoas, até mesmo muitos cristãos, nunca leram com atenção. E esse verso tem o poder de desafiar, e talvez até destruir, tudo o que você sempre pensou sobre o inferno. Curioso? Fique comigo até o final, porque o que vou te mostrar pode mudar sua perspectiva para sempre. A imagem popular do inferno é bem clara, não é? Um lugar de fogo eterno, tormento sem fim, onde os maus são punidos para sempre. Essa ideia vem de séculos de tradição, arte e sermões. Mas e se eu te dissesse que essa imagem pode não ser exatamente o que a Bíblia ensina? Vamos direto ao ponto. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18, verso 23. Preste muita atenção no que está escrito. Deus está falando através do profeta e pergunta: Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Pare um pouco e pense nisso. Deus está dizendo que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se alegra com a destruição. Pelo contrário, o desejo dele, o prazer dele, é que a pessoa se arrependa e viva. Isso já não soa um pouco diferente daquele Deus zangado e vingativo que muitas vezes nos pintam? Mas a coisa fica ainda mais profunda. Vamos continuar no mesmo capítulo, Ezequiel 18, e ler o verso 32. Aqui, a mensagem é ainda mais direta e poderosa. Deus diz: Pois não tenho prazer na morte de ninguém, palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Não tenho prazer na morte de ninguém. Ninguém, sem exceção. O texto não diz exceto aquele cara que fez tal coisa, ou a menos que seja um pecador terrível. É categórico. Ninguém. Isso é revolucionário. A imagem de um Deus que se deleita em enviar pessoas para um tormento eterno começa a se desfazer diante dessa declaração tão clara. Agora, você pode estar pensando: ok, mas e todos os outros versos que falam sobre fogo, sobre o lago de fogo, sobre ranger de dentes? Essa é uma ótima pergunta. E é por isso que precisamos entender o contexto e o significado original das palavras. A palavra hebraica para inferno no Antigo Testamento é Sheol, e Sheol significa simplesmente a sepultura, o lugar dos mortos. Não era necessariamente um lugar de tormento com fogo, mas o destino comum de toda a humanidade, bons e maus. Era um lugar de silêncio, de escuridão, a ausência de vida. No Novo Testamento, a palavra grega mais usada é Hades, que é o equivalente de Sheol. É a sepultura. Existe também a palavra Dina, que é frequentemente traduzida como inferno, e aqui está o pulo do gato. Gina era o nome de um lugar real, o Vale de Inom, um lixão que ficava fora dos muros de Jerusalém. Nesse lixão, o lixo da cidade era queimado constantemente. Havia fogo, fumaça e às vezes corpos de criminosos ou animais eram jogados lá. Era um símbolo de destruição total, de aniquilação. Quando Jesus usou a palavra Gina, seus ouvintes sabiam exatamente do que ele estava falando. Ele estava usando uma metáfora poderosa para falar da consequência final do pecado, a destruição completa, o fim da existência, e não um tormento consciente e eterno. Pense nisso. Se o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23, então a punição final é a morte, a cessação da vida. Não há vida em tormento eterno. A ideia de um tormento eterno cria um problema teológico gigantesco. Significaria que o pecado e os pecadores existiriam para sempre, em paralelo com Deus e os salvos. O mal nunca seria verdadeiramente erradicado do universo. Mas a Bíblia promete um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Para que essa promessa seja cumprida, o pecado e o sofrimento precisam ser eliminados de vez, aniquilados, e não preservados para sempre num canto do universo. A destruição final dos ímpios, a segunda morte, como o Apocalipse a chama, é um ato de justiça, mas também de misericórdia. É o fim do sofrimento. E isso se alinha perfeitamente com o caráter de um Deus que, como vimos em Ezequiel, não tem prazer na morte de ninguém.
mas deseja que todos se arrependam e vivam. A grande questão não é como escapar de um Deus que quer me torturar, mas sim como aceitar o presente da vida que um Deus amoroso está me oferecendo. O foco da Bíblia não é o inferno, é a salvação. É sobre o plano incrível de Deus para nos resgatar da destruição e nos dar a vida eterna através de Jesus Cristo. Essa mensagem muda tudo. Ela tira o foco do medo e o coloca no amor. Mostra um Deus que não é um tirano cósmico, mas um Pai amoroso que faz de tudo para salvar seus filhos. Ele respeita nossa escolha, nosso livre-arbítrio, mas seu coração anseia pela nossa salvação. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre o inferno, lembre-se de Ezequiel 18. Lembre-se que o nosso Deus não tem prazer na morte, mas sim na vida. A escolha é nossa. Aceitar a vida que ele nos oferece ou escolher o caminho que leva à destruição, ao fim. A boa notícia é que a porta da graça está aberta. Se essa mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para uma nova perspectiva, deixe seu like aqui no vídeo. E o mais importante, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre esse lado do amor de Deus, que muitas vezes é esquecido. Comente aqui embaixo o que você achou, qual sua dúvida. Vamos conversar sobre isso. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.